Capítulo 7. Revelação no rio. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ezequiel 47, versículo 6. Viste, filho do homem? Existe uma atmosfera divina de revelação esperando por nós no rio de Deus. Quando os discípulos foram cheios do Espírito no dia de Pentecostes, uma nova dimensão entrou em suas vidas. Mais coisas aconteceram além de terem ouvido um som dos céus, como de um vento forte, e um som que encheu toda a casa em que estavam assentados. Aconteceu mais do que apenas línguas de fogo pousando em suas cabeças, capacitando-os a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aquele derramar do Espírito Santo trouxe novas dimensões a eles. Uma delas foi sua visão ampliada. Logo após o Pentecostes, Pedro e João tiveram uma experiência incomum. Eles iam constantemente ao templo para orar. Todas as vezes que iam, passavam por um homem coxo que costumeiramente ficava sentado ao lado da porta. Foi assim até o dia em que experimentaram o Pentecostes, quando realmente notaram a presença desse coxo. Eles já tinham recebido e usado a autoridade para curar enfermos muitas vezes. Com o Pentecostes, eles receberam uma nova habilidade na área da visão para ver o que antes passara despercebido. Isso os levou a uma nova dimensão no seu ministério de cura também. Frase-chave: durante o fluir do rio de Deus, de repente você recebe clareza do propósito de Deus para a sua vida. Clareza essa raramente percebida antes. Esta mesma coisa aconteceu com Ezequiel. Ele foi levado às águas que batiam nos tornozelos, progredindo para as águas que batiam nos joelhos e depois nos lombos, até as águas onde ele podia nadar. Somente depois disso é que recebeu a pergunta: Viste, filho do homem? Quando você está nadando e está rodeado de água, o que pode ver? Obviamente havia algo importante para ser visto, ou o Espírito não teria feito essa pergunta ao profeta. Existe uma razão para que Deus nos leve às profundezas de sua glória. A razão é aumentar nossa visão, para nos fazer enxergar mais claramente na atmosfera eterna. No fluir do rio de Deus, por exemplo, você recebe, num determinado momento, clareza quanto ao propósito da sua vida. Não temos a intenção de passar a vida toda sem propósito nem significado. Existe uma razão para a nossa existência e o rio clareia essa visão. Alguns talvez tenham um pouco de clareza em certas áreas, mas existem muitas coisas sobre nós e nosso destino que ainda não são claras ou sobre as quais não temos ainda o entendimento total. No meio do rio, porém, tudo se torna dentro do foco. Podemos ver o todo, cada parte trabalhando em conjunto para o propósito maior. No dia de Pentecostes, quando as pessoas testemunharam o derramamento inicial do Espírito Santo, elas ficaram perplexas. Pedro pôs-se em pé e disse: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, versículos 15 ao 21. Pedro tinha lido a profecia de Joel muitas vezes, mas de repente, do seu novo ponto de vista no rio, começou a ver coisas que nunca vira antes. De repente entendeu o que exatamente estava acontecendo com ele e com os outros. Ele foi capaz de conectar a profecia que tinha sido falada muitos anos antes com o fato que estava acontecendo. Quando Ezequiel pisou no rio pela primeira vez, ele não tinha notado as árvores da margem e também não tinha notado seu potencial para curar as nações. Somente quando foi levado para as águas profundas é que ele viu as árvores e suas poderosas folhas. Depois disso, ele soube o que elas eram e para que serviam. Certamente Deus quis que Ezequiel visse tudo isso muito antes, mas somente quando vamos em direção às profundezas do rio é que começamos a ver o que Deus quer que vejamos. Até aquele momento está tudo lá, mas não enxergamos. De alguma maneira está escondido. Somente quando o Espírito de Deus nos dá clareza na visão, podemos ver o que sempre esteve lá para ser visto. Frase-chave: cura para as nações parece um objetivo inatingível ou uma coisa difícil de se acreditar. Mas, depois que Ezequiel viu com seus próprios olhos, não foi somente fácil acreditar, mas também foi fácil de declarar. Cura para as nações parece um objetivo inatingível, uma coisa difícil de se acreditar. Mas depois que Ezequiel viu com seus próprios olhos, não foi somente fácil acreditar, mas também foi fácil declarar. Ver no ambiente do Espírito nos traz um novo senso de tranquilidade em Deus. Quando você vê em espírito pessoas que você conhece fazendo prodígios para Deus, tocando multidões, talvez elas continuem sendo aquelas mesmas pacatas pessoas que você já conhecia por algum tempo, mas você sabe que daquele dia em diante Deus já as tem fisgadas no anzol. Os seus dias estão chegando. Deus tem um propósito para a vida do homem e quando temos uma visão clara sobre ele, no Espírito, podemos acreditar que a realidade terrena se elevará e entrará no plano de Deus para a eternidade. Frase-chave: a menos que permitamos que o rio de Deus influencie nossa visão, vamos fazer muito pouco pelo seu reino. Viste, filho do homem? Bem, provavelmente não, mas se entrarmos no rio, nós poderemos ver. A menos que vejamos essas coisas em espírito, não seremos capazes de acreditar nelas. A menos que permitamos que o rio de Deus influencie nossa visão, vamos fazer muito pouco pelo seu reino. Esse assunto é tão importante que geralmente prego sobre ele. As pessoas perguntam: como assim enxergar? Estou falando de um ver, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. Está escrito sobre os seres viventes que eles eram cheios de olhos.
E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Ezequiel 10:12. Aqueles seres viventes tinham olhos por todos os lados. Onde poderemos encontrar olhos para usar quando entrarmos no rio da glória de Deus? Somente Deus sabe. O que eu posso dizer com certeza é que, quando sairmos do rio, teremos uma visão muito diferente. Deveríamos saber os propósitos de Deus e não mais nos preocuparmos com os fatos da vida ou com a reação das pessoas. Deus tem coisas novas para nós vermos. Se você teve uma visão 20 anos atrás que mudou a sua vida e depois daquela nunca mais, Deus quer que você beba até que veja algo de novo. Se as visões são novidades para você, Ele quer que você seja carregado em espírito, até que comece a ver constantemente o que ainda está encoberto até este momento. Talvez você não tenha uma visão deslumbrante. Ezequiel apenas viu algumas árvores. Ele sabia, porém, que aquelas árvores seriam para a cura das nações. Com a visão veio o espírito de revelação e de entendimento que foram colocados no seu espírito para mostrar o que o Senhor estava falando e fazendo. Às vezes, pensamos que o que vemos no espírito é simples demais. Por isso, queremos receber o livro do Apocalipse inteiro para podermos admitir que vimos algo em espírito. Quando você entrar nas profundidades do rio e começar a beber, você verá com novos olhos coisas que você nunca imaginou ver. Você olhará para as pessoas diferentemente. Você verá o avivamento diferentemente. Sua resposta a ele será diferente. Será de acordo com a visão que Deus tem posto no seu espírito. Que Deus faça o trabalho em cada um de nós, permitindo que entremos numa atmosfera mais profunda de revelação. Muitas passagens poderosas das Escrituras revelam o desejo de Deus de nos levar para a área da visão. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse 1, versículos 17 e 19. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 10. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Frase-chave: sempre existiu revelação no rio de Deus, mas nós estamos para ver uma liberação de revelação além de qualquer outra coisa já vista. Nesse ambiente de maior revelação, nós veremos e falaremos os mistérios de Deus.
Sempre existiu revelação no rio de Deus, mas nós estamos para ver uma liberação de revelação além de qualquer coisa que já vimos. Nesse ambiente de maior revelação, nós veremos e falaremos os mistérios de Deus. Aquilo que não conhecemos agora, que não é visível aos olhos naturais ou audível aos ouvidos naturais e que o coração natural não pode perceber, será revelado pelo Espírito Santo. Eu gosto do livro do Apocalipse porque nele nós vemos o desdobrar da revelação do apóstolo João. Ele estava exilado numa ilha remota e suas circunstâncias não eram favoráveis, mas de repente ele foi carregado em espírito no dia do Senhor e começou a ver e ouvir coisas que nunca tinha visto e nem ouvido antes. Quando João viu as 7 estrelas na mão do Senhor, não tinha entendimento do que aquilo poderia significar no natural. Quando ele viu o candelabro com as 7 velas, não tinha entendimento do que aquilo significaria. Entretanto, ao continuar na revelação, durante as várias visões do Senhor, os mistérios começaram a se desdobrar diante dele, e ele entendeu que as 7 estrelas eram os anjos das 7 igrejas. Quando João viu o candelabro, ele também viu o Senhor no meio dele e entendeu que o mistério do candelabro é que ele representa as 7 igrejas. Deus não somente nos fala através de símbolos e códigos, mas em termos que possamos entender. Ele não queria que João ficasse o resto de sua vida dizendo: aquela visão foi maravilhosa, mas gostaria de saber o que significavam aquelas estrelas. Estou feliz de ter tido a visão, mas o que ela quis dizer? Quando temos de presumir algo, entramos numa área perigosa. Quando tentamos dar a nossa interpretação para as coisas, geralmente ficamos mais confusos. As 7 estrelas são e o candelabro era. É hora de ouvir Deus falar claramente para podermos entender seus mistérios. Eu não sei sobre você, mas eu quero conhecer os mistérios de Deus. Este é um direito que nos foi dado por Deus. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13:11. Então, se esse é meu direito, algo que me foi dado, eu quero tirar vantagem disso. Assim como Deus falou com João de maneira que ele entendesse, assim também ele falará comigo de maneira que possa entender. Quando alguns jovens saem das ruas para as igrejas, Deus não fala com eles usando aquelas versões bem antigas da Bíblia. Ele pode usar alguma linguagem coloquial para lhes revelar seus mistérios. Ele sabe como se expressar de maneira individual para cada um. Frase-chave: Deus nos chamou para sermos um povo de sabedoria. Não deveríamos sempre ter que esperar horas na presença de Deus por sua direção para cada decisão mais séria que tenhamos de tomar. Às vezes não temos tempo para outro jejum de 40 dias. Este é o momento de andarmos no espírito de revelação. Uma vez, quando estávamos em Jerusalém falando sobre a glória de Deus, um menino levantou sua mão e disse: eu sei como é a glória. Ela é como um grande marshmallow. Eu poderia dizer que ele de fato tinha visto a glória e ela não era algo difícil de ser explicada por uma criança.
Alguém um pouco mais velho poderia dizer que parecia com umas nuvens, mas para esse menino parecia um grande marshmallow. Deus está se revelando e nos mostrando os mistérios do seu reino de um modo que possamos entender. Eu estou faminta por conhecer mais, e essas coisas estão disponíveis para nós. Quando aprendemos a entrar na unção, louvar até que o espírito de adoração chegue e adorar até que a glória venha, nós podemos ficar na atmosfera gloriosa e receber revelação nas profundezas do rio de Deus e no seu fluir. Deus nos chamou para sermos um povo de sabedoria. Não deveríamos sempre ter de ir até a presença do Pai e esperar por horas até recebermos a sua direção para cada decisão mais séria que tenhamos de tomar. Às vezes não temos tempo para outro jejum de 40 dias. É hora de caminharmos diariamente, e a cada momento no espírito de revelação. Enquanto nós permitirmos que o Espírito nos carregue para as profundezas do rio, saberemos o próximo passo a tomar e o momento de tomá-lo. Logo, tudo vai acontecer com tranquilidade ao entrarmos nesse novo ambiente do Espírito de Deus. Eu escuto pessoas falando dos seus planos para o avivamento nestes dias e suas pregações estão repletas de termos de informática. Deus fará diferentemente do que imaginamos. Ele fará com vento, fogo e fumaça. Quando escuto sobre os grandes planos de evangelização, muitos deles são tão complicados que nunca consigo nem terminar de ler. Eles são tão complexos que se tornam cansativos. No entanto, basta entrar em algumas reuniões ungidas e ouvir Deus falar da simplicidade da colheita à sua alma. Para Deus não é demorado. Eu quero ser uma pessoa que viva na revelação do Espírito Santo e nada menos vai me satisfazer. Eu acredito que você sente da mesma forma. Chegou a hora de vigiarmos. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque 2, versículos 1 ao 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Existe uma atmosfera de revelação que está à nossa disposição para ser vista. A aparência de águia de um dos seres viventes fala da revelação do Espírito de Deus, a atmosfera de glória que Deus quer que nos movamos. Apenas chegamos perto de sua margem. Nós podemos medir, mas Deus quer nos levar a caminhos imensuráveis. Nos próximos dias estaremos nos movendo nessa atmosfera de revelação
pelo Espírito. Achamos que é nosso pensamento, mas quando a revelação vem, ela vem de cima. Nós não tínhamos pensado sobre o assunto, nem mesmo considerado antes. É um pensamento colocado em nosso espírito que nem sequer tinha passado pela nossa mente. Frase-chave: o Espírito Santo é o iniciador. Ele coloca os pensamentos em nosso espírito e esses santos pensamentos são chamados revelações. Eles não saíram de nós, eles vieram de Deus. Eles são os pensamentos de Deus num dado momento. É a mente de Cristo em ação. Ao dizermos ter a mente de Cristo, sabemos que ainda não a temos 100%, mas através da revelação recebida, a mente de Cristo atua em nós em sua plena capacidade. Não se trata somente de mais uma doutrina, ela se torna realidade. Os pensamentos de Cristo começam a ser colocados em nosso espírito, os quais são pensamentos ativos. Acredito firmemente que, a menos que demos lugar ao espírito de revelação, não estaremos preparados para encarar as coisas que estão para vir nos últimos dias. Seremos pegos de surpresa vez após vez. Devemos viver na atmosfera da revelação para não sermos pegos de surpresa com as ciladas do inimigo. Assim, quando ele atacar, já estaremos preparados. Deus quer que sejamos um povo preparado e a nossa preparação não deve ser somente de maneira geral. Muitos de nós já estão preparados, mas precisamos nos preparar nos mínimos detalhes para as coisas que estão por vir, para que elas não nos peguem de surpresa. Se nós já temos uma voz do Espírito em nossos corações e em nossos espíritos, seremos capazes de preparar nossas famílias, nossas igrejas e nossas comunidades. Podemos fazê-lo de maneira diária, com a direção específica do Espírito de Deus. Podemos estar prontos para o que está por vir na face da terra. Deus quer ungir nossos olhos para verem, nossos ouvidos para ouvirem e nos elevar a níveis que nunca experimentamos antes. Deus quer aguçar nossos sentidos para sabermos e vermos o que Ele quer nos mostrar sem medo, para andarmos confiantes. A urgência do momento exige rapidez. Não podemos demorar muito tempo para responder à voz de Deus. Deixemo-nos ser levados para dentro dessa atmosfera do saber no Espírito. Será também importante nestes dias não só sabermos por revelação, mas também aumentarmos o nosso conhecimento do que já sabemos em Espírito. Não caia na tentação de querer aumentar a divina revelação com seu próprio entendimento. Comece no Espírito e continue no Espírito. Comece na glória e termine na glória. A obra de Deus não vai ser feita de outra forma. A razão levará para longe do propósito divino de Deus. Coloque a razão de lado e vá com o fluir da revelação do rio de Deus. Mantendo guarda da sua torre designada, vigie para ver o que Deus mostra. Conheça a mente de Cristo, sinta as batidas do coração do Pai, entenda o que Ele está fazendo antes mesmo que Ele o faça. Se você não é uma pessoa que tem visões, aproprie-se delas hoje e a cada dia. Mantenha-se na presença de Deus, louve-o até que o espírito de adoração venha, adore-o até que a glória desça e depois disso permaneça na sua glória. Seja sentado, seja deitado ou seja ajoelhado e olhe até que você veja
o que Deus está revelando para você. O fato de Deus ter mostrado a João coisas tão maravilhosas prova-me que Ele também quer mostrar para Ruth essas mesmas coisas. Ele quer mostrar a você também. Ele não quer que nos mantenhamos ignorantes diante dessas coisas. Seu rio está fluindo tanto que Ele quer nos mostrar os mistérios que estiveram escondidos desde a fundação do mundo. É tempo de revelação. Jesus falou aos seus discípulos em parábolas para que os que não tinham um entendimento espiritual não pudessem compreendê-lo. Aqueles que não se interessam pelo rio ou para onde o rio pode levá-los vão entender muito pouco ou nada do que nós falamos aqui. Deixe que os famintos por Deus tenham percepção espiritual. Deixe a revelação chegar àqueles que estão sedentos pelo mover do Espírito de Deus. Entre no fluir do rio de glória. Amém. Glória a Deus.